Pega a sua Bíblia aí, pega ela, dá um cheiro gostoso nela. Um beijo, coloca ela pertinho do coração aí, né? Sente o abraço de Cristo e abra em Lucas capítulo 13. Lucas 13. Deixa minha latinha aqui para não... Lucas 13. A gente vai ler bastante coisa hoje, tá? Mas eu vou começar lendo uma frase simples, uma frase bem pequena, que está em Lucas 13, 13. É o texto que me trouxe a vontade de falar o que eu vou falar para vocês hoje. Está aqui, ó, Lucas 13, 13. Oh, perdão, amados, eu falei Lucas, né? É Mateus, tá bom? Só para ver se vocês estão atentos mesmo. Vocês conhecem a Bíblia bem. Mateus 13, 13. Não sei porque eu falei Lucas. Estou ficando doidão, né? Acho que eu estou com saudade do Mateus e não quis falar o nome dele. Está de férias. Mateus, um abraço para você, meu filho. Volta logo. Papai está com saudade. Vamos lá, Mateus 13, 13. Diz assim, ó. Por esta razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Olha para mim aqui, deixa a Bíblia aberta, nós vamos ler toda essa parábola aí. Mas quando Cristo fala assim, olha, quando eu falo com vocês, porque a gente sempre se concentra nesse texto, na questão da parábola. Mas, amados, Cristo está dizendo que fala com a gente. Sabe, eu fui pesquisar e mais de 200 vezes aparece assim, e disse Jesus. Algumas Bíblias estão em vermelho quando Cristo fala, né? Está assim, disse Jesus, falou Jesus, respondeu Jesus, Jesus falando, Jesus dizendo, Jesus comunicando, Jesus falando, sabe? Ele falou tanta coisa importante, Jesus. Muita coisa importante. E mesmo as coisas que não eram parábolas, não eram simples de entender. Porque quando fala assim, eu falo em parábolas para que vendo não vejam, ouçam não entende. Eu digo assim, Jesus, até quando o Senhor fala normal mesmo eu já não entendo. Imagine parábolas, né? Porque a palavra de Deus é muito, muito poderosa, amém? Você crê nisso? Diga amém. A palavra de Deus é profunda, a palavra de Deus é maravilhosa. Então a gente realmente tem dificuldade de entender. E a palavra de Deus, ela vem com um propósito. Olha só. Imagine que o propósito está do lado de cá, certo? Aqui. E você está aqui. Então vem a palavra de Deus. A palavra de Deus é um chamado para você. É algo para você, é um chamado. Esse chamado tem a ver com o quê? Com o propósito, aquele negócio lá na frente. Então Deus te chama, Ele te fala, Ele se comunica com você. E essa voz de Cristo vai te levar para um propósito. Está bem aqui o propósito. E o propósito de Deus para nós é maravilhoso, amém? Só que entre a voz de Deus, o Deus falando, o chamado de Deus, porque chamado tem a ver com voz, e o propósito de Deus, existe o quê? O caminho. E é por isso que Deus fala em parábolas. Porque o caminho a gente nunca sabe. A gente nunca entende. Quer ver um exemplo? Noé, vem cá. Você vai fazer uma arca. Deus falou. Falou ou não falou? Então Deus fala com Noé, um chamado, que tem um propósito. Salvar a raça humana. Salvar todos num barco. Salvar do dilúvio. Olha que coisa linda. A voz de Deus, toda vez Deus fala. É maravilhoso. Tem um chamado com um propósito. E o caminho? Deus falou para Noé que todo mundo ia rir da cara dele. Tem algum verso falando assim, Noé, mas olha, o povo vai rir da sua cara. Noé, você vai presenciar a morte da humanidade. Você vai chorar noites, Noé, lembrando das pessoas que ficaram para trás. Noé, você vai ter que dar todos os seus bens, tudo que você tem, para construir essa arca. Você não vai fazer mais nada da sua vida. Noé vai ter problema. Deus falou do caminho para Noé? Deus ele faz o chamado com um propósito, mas o caminho de Noé e o nosso é uma parábola. Quer ver? Maria, vem cá, Maria. Você dará à luz a um filho, o Espírito Santo vai descer sobre você. É a voz de Deus. A voz de Deus tem um chamado. Olha só a Maria ouvindo um chamado desse.
E esse chamado tinha um propósito. Ela seria a mãe do Salvador do universo. Ela conceberia Deus. Não é maravilhoso? Só que Deus falou do caminho para ela. Mas Maria, você vai ter que fugir. Vai ter que fugir, vai ter que... Seu filho vai nascer no estábulo. Maria, seu filho vai morrer crucificado. Você acha que Maria aceitaria um chamado desse? Sabe, primeiro, Deus não fala tudo, porque nós não suportamos tudo. Deus ele se concentra em nos chamar e nos dar um propósito. Porque se nós temos um propósito, Deus vai andar com a gente no caminho, amém? E essa parábola é fantástica por isso, porque ela fala do caminho. Ela fala do caminho, que Jesus falou poucas vezes do caminho. Ele geralmente faz o chamado e o propósito. O caminho é obscuro. E nós vamos ler um pouco sobre o caminho. Como funciona a mente de Deus. Como que Cristo pensa. Olha só, vai lá no versículo agora, capítulo 13, versículo 1. Vamos ler a parábola primeiro. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu ao seu redor numa multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo reunido na praia, então Jesus falou muitas coisas por parábolas dizendo. Aí ele fala assim, ó, o semeador saiu a semear. Verso 4 agora. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas as queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir. Amém? Olha que parábola simples, né? Um semeador sai a semear, 4 terrenos diferentes. E tem muita gente que lê essa parábola e fala assim, pastor, eu me sinto como essa sementinha aí. Eu sou uma boa semente, pastor. O meu problema é a igreja. Que eu caí no lugar errado. Aqui onde eu estou, ninguém me usa, pastor. Ninguém me aceita. Ninguém me ama. Então eu fico aqui, mas eu estou sufocado pelos espinhos da igreja. Eu estou sufocado porque aqui eu não estou tendo raízes. Eu preciso ser colocado num lugar bom. Se eu for colocado num lugar bom, eu vou florescer. Já ouviram isso alguma vez? Nasci na família errada, não tive bons pais, o pessoal da classe não me ajuda, o clube não me aceitou, a comissão não deu um cargo, eu não fui colocado, pastor. Então, como me colocaram num lugar espinhento, pedregoso e cheio de abutre, eu fui engolido e agora eu virei cocô de passarinho, amém? Ainda bem que ninguém falou amém, né? Mas alguns sentem assim. Mas essa parábola não tem nada a ver com isso. Ninguém aqui é semente. Ninguém é semente aqui. Por isso que é importante a gente entender as coisas que Jesus fala. E ele não fala nada do que ele não faz. Nós cantamos na música aí, vamos cantar no final, né? Que Cristo, ele não é nada mais do que ele é. Ele vive do jeito que ele diz. Aquilo que foi escrito é exatamente o que ele é. Ele resolve todas as coisas do jeito dele. Ele é soberano. Olha o que ele fala aqui em relação à parábola. Ele explica como as coisas devem funcionar. A partir do verso 16. Mateus 13, 16. Felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos porque ouvem. Então nós somos os felizes. Pois eu digo a verdade, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Verso 18. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu no terreno pedregoso, esse é a semente que caiu em terreno perigoso. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra,
logo abandona. Quando a semente que caiu no meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, os enganos das riquezas, o sufocam, tornando infrutífera. Quando a semente caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 31. Amém? Olha só a diferença. A semente, amados, não é você que caiu num lugar ruim, é a palavra de Deus. O semeador é o Pai, ele vai jogando a palavra de Deus, e ele joga aqui, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nós somos o terreno. Nós somos a terra. E nós podemos ser terra ruim, terra mais que ruim, terra péssima, ou terra boa. Que não vai melhorando, vai piorando, né? Podemos ser gente sem raiz, podemos ser gente que nós mesmos sufocamos a verdade com as nossas vaidades. Damos bola para o capiroto, né? Para o inimigo vir comer o que nós temos. Ou seja, nos expomos aos abutres, às coisas do mundo. Ou somos um terreno fértil, que pega a palavra de Deus e cuida, e ama, e floresce, e dá frutos. Muito fácil você descobrir qual terreno que você é. Muito fácil. Muito simples. É o último verso aí, né? Dá fruto de 100, 30, não sei quanto mais, é um número estranho, né? Seus frutos. Os seus frutos demonstram que tipo de terreno você é. E se ninguém viu o fruto, já sabemos que o bom você não é. Então já não importa mais. Ninguém fica assim, esse aqui é espinho, esse aqui não importa. Ou você é bom, ou você não é nada. Ou Cristo floresce, ou você está frito, entende? O seu caminho, do chamado de Deus para a sua vida, até o seu propósito, depende de uma coisa: Cristo florescer na sua vida. Qualquer outra coisa, eu vou dizer ainda, para alguns é pior, quando cria raiz bem fininha e morre, não é pior? Era melhor nem ter conhecido Cristo. Quando você se apaixona por Jesus, e em vez de ficar com Cristo, você deixa as suas vaidades, o mundo te sufocar, você começa a reparar nos lados, e você então morre pelos espinhos. Deixa o propósito de Deus, o chamado de Deus, e morre no meio do caminho. Já viu aquela expressão, nadou e morreu na praia? Só que, amados, esse caminho aqui, ó, a impressão que dá é que existe predestinação. Olha só, predestinação. Jesus jogou. Aí você fala, Senhor, a semente chegou aqui, mas a culpa é sua, que o Senhor que me fez espinhento. E morreu a palavra de Deus, mas não é culpa minha, é que eu nasci assim. Aí outro fala assim, Senhor, eu sou um beira do caminho. O Senhor jogou aqui, deu nem tempo de eu ver a semente, o diabo já pegou. Onde é que eu nasci? Olha o meu lá, o meu terreno é ruim, porque eu fui predestinado para me perder. Você viu o pastor? Pastor não, o pastor está lá, uma coisa linda, o pastor, olha o nariz dele, coisa mais maravilhosa. É terra boa, você joga lá, ele floresce. Não é assim que funciona. O lindo da parábola é que todos nós queremos chegar no propósito, e a semente vai passar por muita coisa, amados. O caminho, no meio do seu caminho, vai vir o inimigo, vão vir as pedras, vão vir os espinhos, mas nossa semente, ela foi abençoada por Deus, ela tem a semente do Espírito Santo, amém? Eu vi uma frase de um pregador esses dias, que diz assim, que a semente abençoada por Deus pode ser jogada no deserto, que vai nascer uma floresta, amém? Veja a criação, a terra era sem forma e vazia, não era? Prestava para nada. Bastou o quê? Bastou chegar a Cristo. A música fala isso. No deserto de quem eu fui, não tinha nada. Veio Cristo e tudo se fez. Haja luz, haja plantas. E ele pegou uma terra, amados, sem forma e vazia, e fez isso que a gente está vendo, essa maravilha que é o nosso planeta. Ainda machucado pelo pecado, destruído pelo homem, ainda é a coisa mais linda do nosso planeta. É ou não é? O caminho, amados, é complicado. O caminho tem muita coisa no meio, sabe? Deus nunca revela as coisas do caminho. Porque nós não estamos preparados, porque nós não aceitaríamos, e porque é o caminho que nos prepara para o propósito. Olha só, quando Ele nos chama, Ele chama a gente bruta mesmo. Aquela pessoa que foi chamada por Cristo nunca vai chegar lá, nunca.
para chegar no propósito, nós precisamos do caminho. Amém? É o caminho que nos molda. Foi o caminho que fez Maria ser quem ela era. Ele pegou uma menina que sabia de nada. Quantas crianças Maria tinha educado antes de Cristo? Ela era dona de uma creche, por acaso? Noé trabalhava para a marinha? Ele tinha engenharia naval no currículo? Sabe, Deus chama gente que não sabe o que vai fazer, mas dá um propósito. E nós vamos pela fé. A fé no propósito. Então, pela fé no propósito, nós caminhamos com Cristo. E Cristo vai ensinando Noé a fazer barco. Ensinando Maria a ser mãe. Ensinando você a ser crente. E ele vai burilando. E vem Satanás. E vem o abutre. E vem os espinhos, as pedras. E Deus vai protegendo. Pensa, Maria de joelhos diante da cruz. Será que tem um espinho mais forte do que esse? Ela estava olhando uma coroa de espinhos na cabeça do seu filho. E ali chorando. Deus disse, Maria, eu estou aqui com você. Você vai dar muitos frutos ainda, fica firme. Porque ela tinha um propósito. Você tem um propósito? Eu tenho medo de perguntar, levantar a mão aqui, vou perguntar, você levanta a mão no seu coração, tá? Quantos aqui sabem o propósito de Deus para a sua vida? Não levanta a mão, só pensa. Você sabe o propósito de Deus para você? Você já ouviu o chamado de Deus e disse Deus para você, Deus falou comigo, eu tenho um propósito. Começa aí. A semente ela tem que ser lançada. A semente tem que sair das mãos do semeador. Tem que sair da boca de Deus. Então, primeiro busque o seu chamado, o seu propósito. Qual é o meu propósito? Tem muita gente despropositada, né? Pensando em tanta coisa nesse mundo, mas não entendeu o seu propósito eterno. Tudo que vai fazer, porque se você não tiver um propósito claro, se você não tiver esse chamado muito latente, você não vai suportar o caminho. O que faz a gente aguentar esse caminho, amados, é o propósito. É o chamado. O caminho é duro, sabe? Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Jesus é o oleiro, né? E nós somos o vaso. Aí ele pega o barro, coloca ali. Não sei quem já viu alguém fazendo vaso. É muito legal ficar girando o negócio, né? Quem nunca viu, já deve ter sido Ghost, né? Pelo menos. É muito simples ali. O barro gira, só gira. É um barro sem forma. O oleiro bota a mão ali, ó, vai tomando forma e vai dando forma. Você acha que é fácil? De quando em quando, já viram? O barro desmonta. Sabe por que o barro desmonta? Não é porque o oleiro é ruim, não. É porque o barro que não presta. Aí ele vê que tem uma pedrinha, ele vai e faz aqui, ó, tuc, e tira. Agora o barro ficou mais limpo. E ele vai moldando, sabe? Moldando. Fico imaginando se o barro tivesse boca. Falaria para o moleiro assim, ó, tira a mão daí. Tá doendo aqui a costela, né? Você está enfiando muito forte a mão aí. Aí o oleiro vai puxando assim, ai, não, eu quero ficar pequeno mesmo. Esses vasos grandes aí não servem para mim. Me deixa no meu canto. Sabe, o oleiro que está com barro na mão, ele que sabe o propósito daquele vaso. Se aquele vaso vai ser um vaso para colocar um perfume para ungir Jesus. Ele que sabe se aquele vaso vai ser para recolher as lágrimas de alguém que chora um velório, como as carpideiras que colocavam ali as lágrimas num vasinhos pequenininhos e guardavam aquelas lágrimas, entregavam para o dono da festa, né? No caso, o enlutado, né? Eu não sei para que é o vaso, mas o Senhor, que é o oleiro que está fazendo você, Ele sabe exatamente para que você serve, porque Ele te chamou e Ele sabe o seu propósito. Então, o meio do caminho, que é quando Ele te faz, te refaz, e você quebra e você volta, Ele está fazendo, você está no terreno, Ele está pegando barro, Ele está fazendo, Ele é o semeador. E Ele vai construindo você. Mas tem gente no meio do caminho, começa a ficar bonito o vaso, né? Bem bonitinho assim, já faz um biquinho. Já viu aqueles vasos com bico assim? É tipo o nariz que a pessoa faz aqui assim, ó. É um bule. E aí está fazendo o vaso, e aí o vaso fala assim, não, eu sou o vaso. Senhor, pode deixar, daqui para frente eu cuido. E muita gente no meio do caminho começa a olhar para si mesmo e diz assim, eu sou um vaso bonito e tenta ir por conta, mas o vaso não está maduro ainda, não está pronto, porque depois que o vaso é moldado pelo mestre, sabe o que ele faz com o vaso? Ele coloca no forno. É judiação, né? Ele bota no forno para aquecer, para secar, para o vaso ficar resiliente. Aí você fica assim, meu Deus, você abandonou o vaso, você abandonou o irmão, ele está passando pelo fogo. É ali no fogo que o vaso se transforma no propósito de Deus.
É o caminho, é o terreno, sabe? As pedras virão, os espinhos virão. E por que eu estou falando isso hoje? Porque hoje é um dia especial para mim. Hoje, não sei, vocês não guardam isso, mas eu gosto de datas. Eu gosto muito de datas. Eu esqueço as datas, mas eu gosto. Esse ano eu esqueci o aniversário da minha esposa. Fica de consolo aí para o meu amigo aí. Eu pensei muito num dia antes, sabe? Mas quando chegou o aniversário dela, eu acordei atarefado, fiz um monte de coisa. E aí, no meio, sabe, não foi nem meio-dia, eu descobri meu defeito, foi de manhã. Eu estava na cama, lendo, eu fico ali fazendo minha leitura e tal, estudando a Bíblia. Aí eu olho para a porta, minha esposa entra com o café da manhã para mim. É um golpe, né? Isso aí. Golpe mortal. Ela está assistindo. Te amo. Colocou o café da manhã, mamão picado, manga picada. Eu falei, nossa, a mulher é maravilhosa demais. Panqueca, suco, pão na chapa. Eu falei, nossa, nem Hotel 5 Estrelas tem isso aqui, minha mulher é maravilhosa. E eu falei, obrigado. Coloquei aqui, comecei a comer, né? Glorificando a Deus. Aí ela, na beira da cama, olhando para mim aqui assim, ó. E eu comendo, né? Aniversário dela comendo ali. Aí ela, engraçado, né? Que no dia do meu aniversário, é você que recebe café na cama. Na hora refugou aquela manga aqui. Senti que está envenenado aquele negócio. Amados, eu gosto de datas, mas eu esqueço. Por isso que o casamento é assim, você tem que ter um propósito, né? Deus falou que é com isso aqui. Aí Deus deu para ela o calvário dela lá. Mas no caminho ela tem que aguentar. E hoje é um dia especial. Hoje está fazendo 2 anos, esse mês de julho, que eu fui apresentado aqui na igreja. Dia 3 de agosto eu vim para cá, para Tatuí. Vim de mudança, 3 de agosto. Mas foi um mês antes, nesse sábado, que eu fui apresentado para vocês. Dia glorioso. Muita gente sentada aqui no corredor. Era gente, né? Podia, né? Podia. Eu trouxe algo aqui que está escondido aqui atrás. Espera aí. Prendeu no microfone aqui. Eu trouxe aqui hoje. Tinha uma cosada aqui. Uma espada, né? Espada. Podia ter botado aqui assim, já tirar assim, mas não deu certo. Há 2 anos, Roberto me entregou aqui, né? Em nome da igreja essa chave. É um chamado, né? Deus falou assim, ó, vai para Tatuí. Isso é uma ilustração prática para você pensar na sua vida. E aí eu falei, tá bom. Qual é o propósito? Eu vou, mas tem que ter um propósito. E Deus me deu um propósito lá. Um sonho, assim, sabe? Eu comecei a pensar como seria. Falei, nossa, vai ser demais. E muitas coisas passaram pela minha mente, né? Só que Deus não revelou o caminho para mim, né? O caminho Ele nunca disse. Ele nunca disse. Ele não falou assim, ó, bispo, vai, mas ó, vai ter uma pandemia, tá aí chegando aí. Você vai ter que visitar os irmãos de máscara, ninguém vai poder ir para a igreja, vai ter que pregar para o webcam na internet. Nem webcam eu tinha. Ele não falou isso. Porque se ele falasse tudo que eu ia passar aqui em Tatuí, eu ia cancelar, né? Senhor, guarda mais uns dias aí, quando passar a pandemia, passou a pandemia, o Senhor me fala. Porque tudo que eu sei fazer, Senhor, depende de não ter pandemia. Então, com certeza, o Senhor tem outra pessoa mais capacitada, com, sei lá, doutorado em pandemias, né? Que entende de vacina. Sei lá, alguém mais da ciência. Só que Deus chamou Maria para ser mãe de Deus, uma menina virgem, que nunca teve filhos. Chamou para fazer um barco um homem que nunca fez uma canoa, que morava num lugar que nem chovia. E Ele chama a gente todos os dias para fazer coisas que a gente não tem condições de fazer. E joga a gente no meio do terreno. E incrível que quando vem um abutre, o próprio Jesus, Ele, como um espantalho de braços abertos, Ele espanta o inimigo. Quando as suas raízes não crescem, o Senhor tira as pedras. Quando os espinhos da vida te sufocam, o Senhor poda os espinhos e Ele amacia o terreno. E se nós frutificarmos nesse mundo, não é porque você é boa semente, nem porque você é bom terreno, é porque o semeador é top, amém? Ele é maravilhoso, amados. Eu fiquei pensando nisso ontem. Eu não tinha sermão para trazer para cá, eu não conseguia preparar nada para hoje. Era ontem 4 horas da tarde, eu desci lá no meu prédio, tem uma quadra de basquete. Eu fui jogar basquete, sabe?
fiquei lá jogando sozinho. Outra coisa que a pandemia nos deu, né? A solidão até na hora de fazer esporte, né? Eu fiquei lá jogando, e eu coloco um fone de ouvido, eu coloquei no YouTube num jornal de notícias para poder ver o que estava acontecendo no mundo, quantas pessoas foram vacinadas, essas coisas que já cansou de ouvir, né? E aí eu estava injuriado, jogando assim, sabe, um jogo estranho, sem motivação. E aí eu fui lá no celular e troquei e coloquei um sermão para escutar. Eu falei, vou ouvir uma mensagem, eu preciso ouvir alguma coisa para levantar meu espírito, meu coração. E aí eu comecei a ouvir a mensagem, e incrível, num dia ruim, num dia difícil, num dia cheio de problemas que você não consegue solucionar, dias que você perde pessoas, dias que a gente está no hospital, dias de gente que morre, gente que sai da igreja, dia que você não consegue ver o que vai acontecer no futuro. Aí vem Cristo, né? E tudo desfaz, Ele pega toda a confusão, Ele pega toda a bagunça, né? E Ele devolve para nós o propósito. Amados, nós temos um propósito estar aqui. Sem esse propósito, nós não vamos aguentar o caminho. Nós vamos querer sair da mão do oleiro, sabe? Sabe, eu não quero mais esse oleiro, eu quero ficar num lugar no meu cantinho, sabe? Não há cantinho pra gente. Todo vaso que sai da mão do oleiro sem ser terminado, ele vira entulho. Ele vai ser pisado pelo inimigo. Nós temos um propósito, sabe? Eu trouxe a chave hoje com muita alegria, porque nós estamos cumprindo o propósito de Deus juntos aqui, amém? Quando eu convidei os Calebs, né? Eu até não terminei, mas se você não quer fazer horta, se você não quer buscar alimento, se você não quer chamar pessoas para a igreja, nem vir para o culto, ainda pode ser um intercessor. Você pode orar. Eu vou colocar no grupo da igreja. Se você quiser fazer alguma coisa pelos Calebs, nem que seja ser do grupo de oração, intercessória, se inscreve lá para a gente saber que tem alguém orando por nós. Porque para o jovem é muito frustrante sair para trabalhar e não saber que não tem ninguém orando por ele. Mas nós temos um propósito. O propósito é claro, amados. Eu vou contar algumas coisas que Deus tem feito na nossa vida aqui. Agora em setembro, agosto, na verdade, em setembro, no meio ali, nós vamos inaugurar 2 igrejas. Dia 22 de agosto vai ser a inauguração do colégio. Inclusive nós vamos convidar alguns líderes da igreja, porque não vai poder ir todo mundo, né? A gente não sabe como está a pandemia, mas alguns líderes, ancião, primeiro ancião, alguns para estarem lá no dia da inauguração, afinal de contas, é uma igreja filha, né? A igreja mãe tem que ir lá representar. E em setembro, dia 25 de setembro, nós vamos inaugurar Nova Tatuí, a nova igreja Nova Tatuí. Nós fizemos um prédio atrás que é maior que o da frente. Graças a Deus. Em 2 anos de pandemia, tudo fechado, e Deus nos deu mais 2 chaves de igreja. Né? Deus é maravilhoso, amados. É duro, é. Teve dias que tinha que pagar 15 mil para a mão de obra, os pedreiros estavam lá esperando, sexta-feira, 4 da tarde, tudo esperando o salário, e a igreja não tinha R$1. Teve um dia que não tinha R$1. E era meio-dia, eu falei, 4 horas está chegando, e liguei na associação, pedi para o tesoureiro emprestar o dinheiro. Ele falou, Vinícius, não tem, o de vocês vai entrar semana que vem, não, daqui a 15 dias. Ele prometeu um dinheiro para a gente. Eu falei, e agora? Não tinha o que fazer. E eu me ajoelhei e falei, Senhor, o Senhor tem um propósito. E eu estou aqui, no meio do caminho, sozinho aqui, desesperado. Faz alguma coisa. Sabe, Ele não contou para mim que ia ser difícil. Ele só falou, vai. E quando Ele chama você, Ele fala assim, olha, você vai ser mãe. Aí você fala, ai, que lindo. Você imagina as roupinhas, né? Começa até a ficar um crochê, um sapatinho. Você tem um propósito agora. Você não sabe o que vai acontecer no meio do caminho. A luta que vai ser. As lágrimas que você vai derramar. É muita coisa no caminho. Se Ele falar, você explode, sabe? Você morre, não aguenta. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias durante o caminho para cumprir o nosso propósito. Nesse dia, amados, eu liguei para um irmão. Tem um irmão da igreja que um dia ele falou para mim assim, pastor, tiver apertado aí as coisas da igreja, você me fala que eu empresto aí um dinheiro, depois a igreja me paga e tal, eu te ajuda, né? Porque eu sei que vocês estão em obras e tal. Eu lembrei disso, foi numa conversa muito informal, assim, num jantar assim. E eu lembrei assim, enquanto eu orava. E eu liguei para o irmão. Irmão, ô pastor, lembra um dia? Que jantar fatídico aquele? Irmão pessoa, né? Porque eu fui falar isso para o pastor. Falei, irmão, eu preciso
tantos mil emprestaram. Daqui a 2 semanas a associação vai depositar, em vez de depositar na conta da igreja, vai depositar na sua conta. Você emprestaria para a igreja? Ele falou, peraí. Vi um barulho assim no fundo, sabe? E ele falou, pastor, eu tenho. Me fala a conta. Eu falei, não, vai ser lá na loja. Vai depositar direto para a loja, que nós estamos devendo lá. E aí, o dia da loja eu vou pagar os pedreiros. Ele falou, pastor, eu pensei em doar para a igreja todo mês um pouquinho, lá no final do ano, ia dar um pouquinho menos que isso. Mas eu sinto que agora é o momento, esse é o propósito, e eu não vou emprestar, pastor, eu vou dar. Eu contei isso no domingo aqui, emocionado, porque a gente vê que Deus está cuidando da gente no caminho, sabe? Nós não estamos abandonados aqui nesse mundo, amados. Ou o nosso Deus, ele é, ou não tem Deus. Sabe, amados, eu quero ler uma parte que passou despercebido, para nós finalizarmos aqui. Está aqui no versículo 16. Eu li já. Só que a gente fica tão focado na semente, na fruta que vai nascer, que passou o verso 16. Olha o que Cristo fala para a gente. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. No verso 13, quando Jesus cita Isaías, ele fala, porque vendo não veem, e ouvindo não entendem. Nós somos os felizes, porque nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, amém? Nós não estamos sós. Você não está passando por que está passando, porque o oleiro te deixou, achou que você é um vaso imprestável, porque o seu terreno é ruim. Ele pode pegar o pior terreno, o pior vaso. Amados, ele é especialista. Ele vai pegar você aqui, ó, vai passear você, sabe? Ele vai pegar uma coisa disforme e vai transformar. Vai transformar o deserto numa floresta, amém? Esse é o nosso Deus. Sabe, amados, essa chave aqui, eu levei muito a sério isso, Roberto. Hoje eu sei o que significa essa chave. 2 anos eu sei. Eu sei exatamente o que significa isso. Porque eu tenho a chave do seu coração, Júnior. Eu sei o que significa isso aqui. Chorar com você. O caminho é duro. Mas eu orando por ti, eu falei, meu Deus. Pega a mão do Júnior junto comigo. Porque o propósito está muito longe, o propósito. O propósito é difícil. Mas o Senhor, Ele é o oleiro. Ele está moldando a vida do Júnior. Talvez você nem saiba, mas eu tenho a chave do seu coração, porque Jesus me deu junto com o Roberto. E é muito bom passar por tudo que nós estamos passando juntos. Muito bom. Pati, sou grato a Deus, porque no meio da minha vida, Ele me deu a sua chave. Ele falou, Vinícius, ama ela de todo o seu coração. Eu te amo, Pati, demais. Eu e você temos um propósito. E não importa o que vai acontecer nesse caminho, nós vamos chegar junto, porque o oleiro está cuidando da gente, amém? Eu creio muito nisso, amados. Eu não consigo andar sozinho, porque eu sou esse terreno ruim, sabe? Eu sou esse terreno ruim, criado num ambiente ruim, pesado, doente. Tinha tudo para minha semente estragar, mas veio Cristo e tudo se fez novo. Ele, amados, é a resposta. Ele é o que nós precisamos entre o chamado e o propósito. Ele é o caminho, amém? A verdade e a vida. Ainda que alguém diga que não é, não acredite. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem a chave do seu coração. Ele é o oleiro, está segurando você, Ana. Ele é esse oleiro que está moldando você. Está doendo, fica tranquila. É o oleiro fazendo você a mulher de Deus que Ele quer fazer. Está aparecendo um longo caminho? Aproveita, sabe? Aproveita. É tão bom aproveitar um caminho difícil, um caminho pedregoso, um caminho de espinhos. É bom aproveitar, sabe por quê? Porque você está nas mãos do oleiro. É Ele que está cuidando de você. Igreja, nós temos um propósito.
E nós vamos entregar essa chave aqui, nas mãos de Cristo, quando Ele vier nas nuvens dos céus. E eu não vou entregar sozinho não, nós vamos entregar juntos. Nós vamos passar pelo caminho juntos, pelas perdas, pelas doenças, pelos hospitais, pelas quimioterapias, irmã. Nós vamos junto. Dói, mas o oleiro está com a gente. Não dá para ser igreja sem Ele. É porque Ele é a igreja. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é o oleiro. Ele é a chave. Ele é tudo para nós. Eu queria lembrar vocês isso hoje. Porque eu preciso disso, sabe? Cada ano que passa, cada luta que eu enfrento, eu tenho que lembrar que além de um propósito, eu tenho um caminho. E Jesus é meu caminho. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe cada aperto. Ele sabe, Ele está aqui fazendo a gente. E Ele canta pra gente, sabe? Essa música cantar agora é Jesus sussurrando uma verdade eterna, dizendo: filho, eu estou com você aqui. Eu vou pegar suas lágrimas, eu vou pegar seus espinhos, eu vou pegar suas pedras e vou te dar a vitória. Quantos creem nisso? Digam amém. Senhor, Tu és a água que sacia, Tu és o pão que mata a nossa fome, Senhor. Molda, Senhor, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, não nos tire das Suas mãos, Senhor, não nos tire, queremos ficar nas Tuas mãos. Semeia, Senhor, no nosso coração, que nós sejamos a Tua horta, Senhor, e demos muito fruto, Tu és o nosso caminho. Amém.